dia para todo mundo. A gente está aqui com o Eduardo Longo, né? Um arquiteto que todos nós, estudantes de arquitetura, estudamos ao longo da faculdade. Tivemos contato principalmente com a Casa Bola. Eu tenho alguns amigos que moram em casa, foram projetados por você. E é um enorme prazer estar aqui. Eu acho que um pouco dessa visita tem também da minha curiosidade de conhecer a casa. Você nunca veio, não, Não né? Entrei, né? Bom, já conhecia legal. de projeto, já conhecia dos vídeos, passando em frente e tal, mas nunca tinha entrado. Eu tô dentro do IAB, na última Bienal teve uma visita aqui, né, na Bienal de Arquitetura, teve uma atividade aqui na Casa Bola. E recentemente a Casa Bola está naquele livro Casa Cadabra, que é o livro infantil, que era isso que a gente estava conversando. 62. Achou? Achou? Chutou a bola? Então acho que as crianças gostam muito, né? Criança gosta. Então a casa está nesse livro. Eu acho que a conversa que a gente mandou um material prévio para fazer mandou um vídeo, um texto para vocês terem contato a mais do que já tiveram. E a conversa aqui eu acho que vai um pouco além da Casa Bola, né? Eu acho que a gente aproveita que o Eduardo está aqui, particularmente eu acho que a gente pode conversar sobre o projeto, entender e saber quais são as suas inquietações hoje também, que eu acho que esse contato, o curso é um pouco para isso, né? E essa é a nossa última aula, o encerramento desse módulo, né, que a gente postergou por causa de uma viagem do Eduardo. E as inscrições já estão abertas para outro módulo, para o módulo 11, né? Então, é uma honra fazer o encerramento aqui, Eduardo. Eu agradeço de antemão. Eu que sou honrado de você abrir as portas para a gente. Grande deferência. E, bom, não sei, eu acho que vamos manter essa conversa. O Eduardo falou que não gosta de falar muito, então vamos deixar ele um pouco mais confortável. E a gente... Eu gosto de responder, mas eu não tenho um discurso muito interessante, muito... Então, ó, perguntas são mais que bem-vindas hoje. Eu preparei algumas aqui já ontem também. Então fala. Não, acho que contextualizar para, mesmo que a gente saiba, mas a questão do porquê que você comprou o terreno, o que era antes da bola, né? Daí durante a bola e depois da bola, para esse início de conversa. E depois eu vou fazendo as perguntas num esquema de bate-bola, assim. Bom, acho que é isso, Eduardo. Se você quiser começar com antes do... eu sempre quis morar no... Eu tinha, 26, 27 anos, recém-formado em arquitetura, sem nenhum antecedentes com arquitetura. Até o primeiro ano, antes de fazer arquitetura, eu nem sabia bem o que era isso. Uma vez viajando com uma moça, uma amiga, me falou, por que você não faz arquitetura? E eu sou filho de proprietário rural. E meu avô foi um imigrante que fez grande dinheiro e os filhos foram recebendo, e por isso eu tenho ainda a possibilidade de não trabalhar, porque não tenho mais cliente, e ter isso aqui tudo, só para dizer a origem, quer dizer, eu não sou um arquiteto que fez isso, que vivo com essa tranquilidade, tem isso aqui tudo, né? Um quê aqui, né? Tem 3 frentes e tal, graças ao meu avô do Nardelli, que foi um cafeicultor. E eu achava chatésimo fazenda. Então, para não fazer, eu era para fazer curso de agronomia ou de direito, porque eu tinha um primo muito eloquente, muito que eu gostei, era o meu primo preferido, e ele era advogado. Então, eu falei, puxa, eu vou ser advogado como ele. Nem sabia que era advogado, eu gostava do que ele fazia com barco, com outras coisas. Aí, graças a Deus, eu percebi direito que eu não tinha um grande talento para o verbo, como se percebe. Então, a amiga falou, por que não faz arquitetura? Aí esse meu primo era amigo do Marc Robin. Um senhor, ele falou, a arquitetura é assim, 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 assim. Enfim, só para dizer que então eu estava procurando um terreno para comprar, para fazer uma casa e um escritório ao mesmo tempo. Sempre pensei em que morar e trabalhar no mesmo lugar seria interessante. E
Aí quando eu cheguei aqui nessa rua, era uma rua Peruíbe, era uma ruazinha de areia. Alguém me falou, tem um terreninho muito legal lá. Eu vim aqui, eu olhei, falei, puxa, veio com o proprietário que morava ali atrás. E eu falei, que legal. E não tinha nada construído, tinha só um banheirinho no fundo, assim, uma casinha de guarda, algo assim. E o que tem lá no fundo? Lá tem uma outra rua. Falei, opa, né? E aí eu dividi esse terreno na diagonal. Então aqui era meu escritório, completamente fechado. E aqui era minha casa, fechado uma para a outra, e mais inteira aberta com mezaninos, a câmera ali em cima, o carro entrava na sala, aqui tinha uma mesa tal, e aqui era completamente fechado. Depois o quê? Puxa, é tão comprida a história. Bom, depois, então, indo para frente, há 10 anos atrás eu comprei esse terreno que dá para outra rua. Então é uma outra etapa importante aqui do prédio. Uhum. E daí você morava aqui na casa? Sempre. Sempre morou na casa? Sempre morei. Enquanto derrubaram todas as paredes que tinha aqui, esse aí eu estava 20 dias fora viajando. Uhum. Aí veio um pedreiro aqui e derrubou tudo. Aliás, muito curiosa a história, nunca me lembro de contar essa história. Então, quando eu resolvi... Bom, enfim, quando foi derrubar essas paredes, eu falei, eu vou fazer sozinho, eu e meu amigo. Esse é o Zé da Bola, eu construí isso aqui. Zé da Bola não, desculpa, hein? Ô, chefe. Esse é o Zé Xavier, ele construiu tudo essa coisa aqui. Faz 10 anos que ele veio aqui com um fusqueta marreta dele. E era o serralheiro. Ele era invocado, assim, sabe o cara? Você era invocado, não era? Não ria assim, não. Mas ele, enfim, é o cara que construiu isso tudo com material reciclado. A gente foi comprando tubo, ele trazia em cima do carro. E fomos fazendo isso aí e continua. Hoje ele veio aqui porque alguma coisa deu certo. Eu tenho uma inquilina do Airbnb. Tchau, tchau. Que é um quartinho que eu alugo. Aí no recuo tem 1,5 metro por 6. É um quartinho que era a casa do caseiro, do Zé da Bola, que morava aí. Chamei ele de Zé da Bola porque esse é o Zé, é o outro Zé. Enfim, esse aí faz parte de uma outra etapa da coisa aqui. Bom, então onde é que estamos? Você estava falando que você ia sim, quebrar é com a verdade. marreta você mesmo. Eu falei, bom, eu tinha um amigo aqui que era o Carlinhos Mota, o famoso. Ele é um cara que estava sempre aqui com o Alfredo, uns 5 ou 6. Falei, vamos fazer nós. Vamos. Peguei uma marreta, um treino com as minhas mãozinhas de arquiteto. E blá, 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 blá. Puta, mas uma encrenca, consegui fazer um furo na parede. Conseguimos, ele e eu, conseguimos, não tinha furadeira, era assim, vamos derrubar essa parede, é tijolo e tal. Bom, aí o que aconteceu? Depois dessa dificuldade toda, eu falei, puxa vida, não vai dar, né? Aí eu chamei o seu Macário, que era um pedreiro já velhinho. Falei, quanto é que faz para derrubar isso aqui? E todas essas paredes aqui, deixar só as colunas e tal. Ele falou, X. Eu falei, putz, isso aqui é mais barato, que loucura. Como é que um trabalho daquele pode custar tão pouco? Aí viajei 15 dias, quando eu voltei, estava tudo aqui, um monte de entulho no chão e tal. E aí eu fui ver por que foi tão difícil o furo que eu fiz com o Carlinhos. Adivinha? Por que foi tão difícil esse furo? Eu vim de lá para cá furando, né? Porque eu furei na coluna. Puta, mas foi difícil. Enfim. Mas isso você está demolindo a parede para abrir o ambiente aqui já, para ficar com a cara como a gente está vendo. Muito antes disso, a ideia foi o seguinte, a uma certa altura, depois de alguns anos de arquiteto, era arquiteto da moda, fazia casa de ricão e tal, aí eu comecei a achar aquilo um absurdo que eu fazia. Tudo que tem a fase antes da bola. Eu falei, mas que loucura fazer... Eu fazia esculturas, não fazia... Era o antirracionalista na escola, eu era sempre muito ironizado, pelo pessoal, principalmente... Ali tinha já uma pequena divisão política, então... Dentro da FAO? Dentro, não, do Mackenzie. Eu acho que na FAO eu não teria resistido. O Mackenzie foi legal porque era um troço meio soltão, né? E eu nunca soube, eu não me interessei pela teoria da arquitetura.
e também não pela parte matemática da construção e tal. Na verdade, eu sempre fui um artista que foi fazer arquitetura. Uhum. E então, o que aconteceu? Bom, chegou uma certa altura, já tinha um arquiteto da moda e tal, e aí, de repente, as ideias começaram a ficar mais claras. Falei, que absurdo fazer essas esculturas todas, com concretos, muita madeira, muita mão de obra. Quando chegava no fim, o casal já estava se separando, ou a casa era aquela, acabava com a floresta. Enfim, comecei a achar tudo aquilo um absurdo, e ao mesmo tempo o homem chegou na Lua e veio a arquitetura leve. Eu comecei a falar, puxa, é isso, né? E fiquei pensando o que poderia ser uma arquitetura leve, e a coisa foi tão radical que eu fechei o escritório. Eu deixei de aceitar cliente. E tinha clientes famosíssimos que vinham aqui, e eu mandava ou para uns outros colegas aí, Paulo Mendes da Rocha, o Rui Otaki, para o Ramenzoni, enfim, dependia do perfil, distribuía 1 ano e meio de... E nesse 1 ano e meio, chegava no fim da tarde, eu aspirava um estimulante e começava a pintar tudo, porque eu vou derrubar isso aqui um dia, porque eu vou fazer uma passagem pública aqui. Isso aqui um dia eu contei. Quando eu era arquiteto de sucesso, no fim da tarde, ficava cheio de gente aqui, e eu ficava com o escritório lá, e já, quando eu vinha aqui já estava uma farra, estava todo mundo bebendo, o pessoal da DPZ eram grandes amigos que moravam aqui na frente. E para dizer o quê? Tudo isso para dizer que... Na parte da passagem? Isso, daí chegou uma certa hora, eu falei, bom, vou mudar de vida, vou virar um monge, mas vou me dedicar a essa história da bola, que tinha surgido na minha cabeça como uma solução da arquitetura de classe média do mundo. Quando eu fosse tão velho de 50 anos assim, eu teria uma grande fábrica de bolas pelo mundo, que custou caríssima, as primeiras, mas como a geladeira, como o automóvel, seria um artigo de luxo que se difundiria pelo mundo, que é uma coisa, enfim, coisa de alucinação. Mas foi um raciocínio que continua valendo, pelo seguinte, porque não tem nada mais leve do que uma esfera, o balão, não tem nada mais leve. Então não tem. E para fazer um cubo, que seria o mais lógico, com o mesmo volume, você ocupa 19% a mais de superfície envolvente. Não dá para acreditar, mas os números é isso aí. 19% mais para fazer uma caixa do que uma esfera com o mesmo volume, a mesma quantidade de água aqui dentro é nessa. 19% a mais, quer dizer que com 5 bolas você tem que fazer... Não, ao contrário. Com 6 cubos com 5 cubos você faz 6. Uhum. Então isso foi uma coisa, eu falei, bom, é por aí, né? E daí, você falou nesses vídeos que tinha uma referência dos metabolistas, né? Sim, com certeza. Mas metabolista o que é? O pessoal começou no Ackham, na Inglaterra, o Japão, é a ideia de fazer coisas muito leves. E aí foi uma febre. Só que eu não sabia de nada disso. Eu era o raciocínio era meu, de cansaço daquilo que eu fazia, inclusive do cansaço estético, porque... E aí, naquele tempo, já estava a bola do Buckminster Fuller, a esfera dele, aquela maravilha, já estava em voga. Mas eu não queria fazer aquilo porque era muito confuso para entender dentro daqueles triângulos. Aí resolvi fazer o mapa mundi mesmo, que é uma coisa que ocupou muito mais material. Mas o conceito era, dentro de uma esfera é possível morar? Aliás, não era esse conceito ainda. O conceito era como dividir uma esfera. E aí eu fiz muitas maquetinhas, não consegui mais fazer. Aí eu pensei, vou fazer em cima de casa. Enquanto faço, aliás, antes disso já tinha ideia, por causa dessa bola, fechei o escritório, arrebentei tudo aqui e fiz a passagem pública, que ficou aberta durante 15 anos, com dia e noite, e morei só aqui nesse andar, não tinha a bola ainda. Uhum. Aí nessa época, antes disso que eu fiz esse furo na parede, derrubei essas paredes todas, porque voltando àquelas reuniões aí de coisa, um dia, meio que quase de brincadeira, eu falei para que eu pensava em fazer uma passagem pública, mas eu falei meio de brincadeira, não tinha essa coragem. E aí tinha uma moça
que me interessava e que era muito intelectualizada e tal. E disse, nunca vi coisa mais linda. Quer dizer, que era a ideia do Pilotis, a cidade. Mas, enfim, eu estava inventando aqui no meu pedacinho, né? E aí eu falei, puxa, ela levou a sério. Eu falei, será que eu tenho coragem de fazer isso? E fui fazendo, né? Comecei a derrubar tudo por dentro, aí que eu deixava a porta aberta, não acontecia nada. E foi ficando, aí arrancou as portas e aqui a casa só tinha uma escada que entrava para esse andar de cima. Não tinha aquele terreno ainda, né? Então, o que aconteceu? Daí, durante alguns anos, fizemos 2 filhos aqui, apareceu. Eu era para ser um celibatário e tal, mas daí a Suzana veio, tivemos 2 filhos, que não é esta é a Virgínia. Tivemos 2 filhos aqui, e enquanto isso construía a bola. E era inimigo da Suzana, era a construção da bola, porque era um barulho infernal. Mas aí você estava falando da construção, que era um terror, ter a obra e morar. Ah, sim, para ela era o inimigo, porque inclusive a graninha que eu tinha, ela estava sendo dividida entre a família e a casa, porque eu, nesse tempo, embora pudesse de família, como eu disse, né, eu interrompi porque eu falei, agora eu vou usar essa substância aqui, antes que me digam, corte sua grana. Eu vivi muito pobre nesse tempo todo, enquanto fazia a bola. Depois... Quanto tempo demorou a construção da bola? 6 anos, 5 anos. 5 Não, anos? entre fechar o escritório e ficar pronto, foi de 72 a 80. Entre fechar o escritório foi 1 ano e meio. E eu era um filho super responsável, né? Sempre entreguei tudo direitinho, nunca tive problema com ninguém. E os seus clientes vinham da onde? Meus clientes começaram no Guarujá, de uns tios ricos que compraram um terreno maravilhoso e me chamaram para fazer esse... que eram todas escultóricas, essa era a planta da primeira casa. Que era o oposto do que é a teoria da arquitetura, a teoria em voga, que era o racionalismo, era o oposto. Aí, depois de anos, eu virei o mais completo racionalista, porque não tem nada mais racional do que a esfera também, certo? Tudo pá! E comecei a achar isso aqui um absurdo, por isso fechei e tal. E quem que era quais eram suas referências quando você fazia esses projetos? 0. Era da cabeça. Não, isso aqui foi o quê? Foi uma atitude assim de timidez. Falei, putz, que terreno maravilhoso. Da estrada você via o mar com um monte de coqueiros. Né? E eu estava no 3º ano da escola. E não sabia nada, tinha passado 1 ano em greve. Ao mesmo tempo, eu não, a escola em greve. Então, eu continuava sendo um cara que estava lá fazendo arquitetura que nem sabia se ia continuar. Mas eu gostava de desenhar e tal. Aí essa minha tia falou, seu tio comprou um terreno na praia e você que vai fazer a casa. Eu falei, putz, apavorei, né? Aí eu pensei, já sei, eu vou fazer um morro e cobrir de vegetação e lá embaixo eu faço uma caverna grega, uma coisa meio mediterrânea. Eu gostava muito, a referência era a arquitetura mediterrânea, as ilhas gregas, Mykonos, ou a portuguesa, enfim, a branquinha e tal. E aí, ao fazer isso, aí foi interessante, então, o que aconteceu? Isso aqui foi na saída da praia, onde encontrei esses tios, voltei para São Paulo, fui na casa da noiva daquele tempo e fiz os primeiros desenhos desse pensamento, como fazer um morrinho. E depois de algum tempo estava esse desenho aqui, esse morrinho, e que acabou ficando bonito e não cobri de grama, não cobri de terra. E daí vieram meus clientes. Porque essa loucura toda custou menos do que as casas do mesmo padrão, ou mesmo que as casas do mesmo padrão, que eram feitas de muito material de acabamento. Isso aqui não, era concreto, a floresta amazônica, que tinha caído um monte enfim, os absurdos da espessura de concreto, que isso é outro capítulo da conversa. Mas aí vieram meus clientes, veio um outro tio que fez uma outra casa, aliás, um primo, que fez uma casa, aí eu já tinha muita crítica dos colegas sobre essa liberdade, que isso, né? A gente está aqui fazendo política, você fazendo essa... É quase que isso, companheiro do Gabeira, sabe? Você vai para o Guarujá, tinha lá um que falava com a língua presa e falava, nós aqui fazendo panfleto e você indo para o Guarujá para ver casa. Desculpa, não...
era uma coisa que incomodava. Então, Mas te incomodava também, ou não? Incomodava, porque eu falei, de fato, como não sabia coisa nenhuma, construí aquilo lá porque tinha um mestre de obra fantástico, que falou, não, dá para fazer, só que em vez de fazer redondo, a gente faz em triângulo e dá para fazer com tábua. É mesmo, dá. E aí eu estava na escola com o Rep, que era meu professor, e depois de aceito esse projeto, que também foi uma coisa interessante, porque eu vou contar essa história para fazer um elogio à opinião alheia e enfim, que vai ser ao Gasperini, o Giancarlo Gasperini, desse Crociafalo Gasperini, que hoje em dia é um velhinho, mas foi muito importante. Quer dizer, foi um velhinho, mas foi muito importante, não. Hoje é um velhinho e é muito importante, não é mas. Mas então, eu apresentei esse terreno, esse desenho que eu falei, no dia seguinte eu voltei para a praia, já com esse desenho, quer ver? Tem um outro desenho. Só para você ver o nível de... Com esse desenho aqui, sem essa maquete, né? Essa maquete não tinha. Tinha esse desenho que era a parte interna e esse desenho que era a parte externa, já com as plantas. Mas daí, então, eu apresentei... Aí na escola o Rep me deu força. Ele falou, legal, faz, mas tem que fazer muita responsabilidade, me dá uma bronca, ele é mão grande. E me deu força. E foi essencial. E, ao mesmo tempo, eu apresentei o projeto para os meus tios, gostaram muito, mas não dá. Já tinham morado numa casa modernista na rua Groenlândia, e caía água para todo lado. Era linda, mas era pré-concreto impermeabilizado, né? Uma experimental, enfim. Como é que eu vou fazer uma casa com... Você que não sabe nada, né? Não sabia nada. Estava fazendo uma casinha para vender com esse mestre de obras lá no Guarujá. Estava fazendo uma casa para vender, uma casinha, qualquer coisa. E aí apresentei esse projeto com não. Disse, não vai dar para fazer, então tá bom, mas faz uma casa normal, assim, casa de praia, tal, não tem erro. Fiz uma casa, 2 super telhados, com aqueles vidros todos, deck, a casa de praia, assim, daquele de rico, né? Um grande terraço e tal, pode fazer, é isso aí. Aí tá bom, voltei para o escritório, voltei para a escola e comecei a fazer a maquete, preparar tudo, os desenhos, melhorar os desenhos e tal. Só que não da aceita, da antiga, quer dizer, dessa daqui. E aí cheguei com uma maquetinha, porque eu fiz na aula de maquete, uma maquete marreta, assim, mas levei na casa dos tios e lá ficou. Um dia entra Giancarlo Gasperini, olha para aquilo e fala, pode fazer que é bom. Eles não iam fazer. Falei, pode fazer que é bom. O aval do Gasperini ali. Ele era muito amigo da família, enfim. Então isso foi E outra grande coisa, que é uma outra história interessante, é que nesse ínterim, enquanto eu estava na escola, um amigo do meu irmão falou, comprei um terreno no Alto de Pinheiros. Terreno. Faz o projeto. Tá bom. Fiz um projeto e mostrei para ele, aliás, acho que nem cheguei a mostrar, não me lembro. Mas a gente já tinha um estúdiozinho lá na Rua Augusta com 9 colegas, isso no segundo ano da escola, segundo para o terceiro. Que a gente fazia trabalho de escola, tudo junto num galpão que tinha lá, barraco chamava. Aí um dia o Marc Rubin, que é esse Bote Rubin, que tem enfim, vocês devem todos conhecer, olhou esse projeto que eu estava fazendo para o meu amigo do meu irmão e falou, não mostra isso, não faz isso. Acho que já está até aceito. Não faz isso. Por que, Marc? Porque é uma bobagem. Eu falei, como assim? Isso não é nada, o que é isso aí? E de fato era um... Ele me falou, mas isso aqui, olha para isso, olha para aquilo. Ele começou a me falar para onde olhar. Eu comecei a olhar, ia na FAO ver as coisas do Paulo Mendes da Rocha. Mas comecei a aprender o que era interessante, o que não era. E daí ele falou, não faz isso que é porcaria. Aí tá bom, já tinha as cópias heliográficas prontas e falei pro cara, não vou fazer e tal. E ele também não é que tivesse ficado muito entusiasmado, que era uma bobagem, o cara tinha nível.
ele sabia julgar mais do que eu, que aquilo era ruim. Aliás, ele morava já num prédio com os pais, num prédio bacana ali de Higienópolis. Então, acho que ele não tinha... Agora, não sei, porque já... Não sei se eu não apresentei, se ele recusou ou se ele aceitou e eu desisti. Mas eu sei que aí tinha as cópias heliográficas e eu já era pão duro ou ecologista naquele tempo. Piquei aquelas... virei os papéis ao contrário e esses desenhos estão no contrário da cópia. Quer dizer, eu desenhei esses desenhos daquela casa no papel reciclado da outra, entendeu? Não deixa de ser uma coincidência, né? Porque o Gasperini deu força, o outro falou não faz, foi sorte. Como é importante ouvir, né? Saber que não sabe. Daí, então, onde é que estávamos? Aí fiz essa passagem, tive os filhos aí, daí moraram... E essa construção era um grande problema nessa relação e na relação com meus pais, porque eu era um arquiteto famoso, de sucesso, que super capa de revista, de coisa. E fechei o escritório. Abdiquei disso tudo. Abdiquei disso tudo porque virei hippie na minha cabeça, né? Morando aqui, mas falei, putz, gostei daquele negocinho aqui. Aquele remedinho, e falei, puxa, eu gosto desse negócio. E comecei a gostar muito e pensar na bola, como fazer a bola, mas sempre no experimental. Tudo que eu fiz e tudo, mesmo essa casa aqui era meio provisória, sabe? Então faz um concreto assim, uma coisa tudo rústica, e eu sou até hoje rústico. Aliás, foi uma coisa que, no mercado que eu trabalhava, quando eu voltei a querer fazer casa e tal, já era uma coisa que o luxo já tinha entrado um pouco mais. Eu tinha me enganado, achava que os ricos iam diminuir suas posses para viver, enfim, coisa de hippie, né? Que iam diminuir suas posses, viver mais com menos, porque o excesso não leva a nada. Quer dizer, não deixa de ser o que está acontecendo hoje. Mas naquele tempo era Eu acho que não é de rico, eu acho que é realista também. Tá bom que de hoje, mas naquele tempo o mundo caminhou para o outro lado, né? Na arquitetura, eu fiz esse troço que pode ser, modestamente, comparado ao Frank Gehry, a Zaha Hadid, aquelas loucuras que chega, né, aliás, né? Enough, né? Já destruíram demais para fazer essa brincadeira. Agora faz a realidade virtual e basta. Vamos fazer coisa mais, né? Não deixa... Isso é discutível, mas eu passei a achar que aquilo que eu fazia como escultura era uma bobagem e queria fazer uma coisa... Uma bobagem não, eu gostava muito esteticamente e tal, mas... não tinha tanto sentido. Enfim, não tinha mais sentido, né? E achava que eu ia fazer uma habitação de luxo. E a grande vantagem da coisa, além de usar pouco material, foi quando eu pensei nisso como prédio. E botei uma do lado da outra. Caixas de ovos compridas, assim, tem ilustrações assim desse exagero, mas tipo coisa assim, né? Eu imaginava coisas assim, onde o que acontece? Isso aqui seria um Copan explodido, pá, né? E passasse por cima de rua, e cada ovinho desse daqui era do jeito que cada um quisesse, a fábrica faria. Como automóvel, você faz o painel, já vem tudo pronto. Depois de alguns anos isso seria uma coisa barata e começava a pensar até em flutuar, levar para, enfim, aquelas coisas de hippie inspirado. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiz essa coisa aqui, aí teve um único... Assim, tem uma outra história do rap interessantíssima, porque nesse meio tempo, rap deixou de ser... Rap é o arquiteto que fez o Edifício Itália, fez... muita coisa. Em Higienópolis também. Muitos prédios interessantíssimos de Higienópolis, e foi um grande... Fez o prédio do Estadão na Major Quedinho. Enfim, anos depois dessa história que rap me ajudou na escola, falou para fazer, mas que no terceiro ano, quando eu já estava, então, fazendo a bola, encontrei com ele na praia, bem mais velhinho, e ele fumava sem parar. E disse assim, e o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo assim, 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 assim. Ele falou, para, é uma besteira, não faz isso, não pode. Mas por que não pode? Porque não faz sentido, enfim. Ele falou, no máximo você vai conseguir ter mais um cliente que vai fazer uma casinha no Morumbi e acabou. Profético. Profético.
E o cliente quem foi? Meu pai e minha mãe. Mas... E o que aconteceu? A casa pronta. Falaram, ó, não vai dar. Nós vamos continuar morando lá, porque lá tem feira, a gente gosta de ir na feira, na Barão de Capanema, ali no Jardins. Vamos continuar morando lá. Você mora nessa espelunca aí, vai, porque aqui era uma espelunca, né? A bola estava... Não, não foi assim. Não mora nesse espelunca. Você tem filhos, não pode ficar continuando desse, né, 2 filhos. Vai morar lá você e tal. Aí fui lá, ganhei aquela casa de presente. Hoje está alugada. Enfim, já teve, mas está lá. É interessante, mas não... Mas ocupam a bola lá? Lá está alugada. Tem um casal e uma filha que mora. Mas, na verdade, quando... Daí meus filhos foram morar lá, porque era a saga da família, tinha que morar em bola. Né? Na verdade, eles gostaram. Não, na verdade, eles gostaram. Mas aumentaram muito. A minha filha foi morar lá com 2 filhos, fizeram uma maravilha. Tinha uma parte grande que era de depósito, que era fora da bola. Abriram, fizeram um terraço, a casa ficou habitável. Que era muito pequena mesmo, era muito compacta. E nessa casa, para os meus pais, minha mãe sempre dizia, eu quero uma coisa fechada, que não entre pó, que não tenha que fazer limpeza, mas com nada. Então, eu acho, a minha mãe até que toparia, porque ela era bem simplificadora, ela gostava dessa coisa de não ter. Achava de apagar a luz, de fechar a água, de não jogar fora e tal. E para ela teria dado. Meu pai já não tanto, tal, enfim, não quiseram, e eu acabei indo para lá de Cobaia, fiquei lá vários anos também, 4, 5 anos. E é muito agradável, assim, não pode ter coisa, é só isso, né? E aí, enfim, isso estava contando a história do rap, que falou essa profecia, né? E ele foi... O mesmo rap que te ajudou na faculdade foi profético. Me ajudou. E outra coisa interessante do rap é essa história que é ótima. Foi sobre o excesso de... Essa arquitetura que eu fazia, eu interrompi ao dizer, eu estava contando a história que na escola era muito criticado. Então, enquanto fazia essa escultura, ia para a praia, que o outro me criticava, que ficou virando panfleto, eu fui na praia. E aí, então, eu aprendi os cânones da arquitetura que tinha que fazer. Tinha que ser... não podia esconder o concreto. A estrutura tem que aparecer. Então, se você rebocava o concreto, como aconteceu aqui, e se eu não o tivesse feito, eu saberia que ele tinha uma coluna. Mas essa aqui foi do... Então, aí eu fiz essa casinha para um parente, fazendo umas coisas interessantes. Uma era... Não tem coluna, então é só parede que tem sustentando. Onde tem concreto, que é aqui assim, está à vista. Então estava já dentro dos cânones. E ao mesmo tempo teve uma coisa interessante aqui, que aqui do lado tinha uma obra do Sérgio Bernardes. Sérgio Bernardes é um sujeito muito pouco respeitado por hoje, mas ele teve um período de vida, de criação muito interessante. Daí ele saiu um pouco fora demais. Mas muito interessante. Muito. Ele tinha uma casa ao lado que tinha uma caixa d'água, que era fora do bloco da casa. E as formas daquela caixa d'água iam ser jogadas fora. E eu pensei, puxa, mas esse meu primo que quer fazer uma casa bem baratinha, vamos começar por aqui, pegar essa coluna e fazer uma escada e... Dessa escada, enfim, a casa... Então, nasceu essa casa com essa coisa no meio, que é suporte da... Essa aqui, tá vendo? Você sobe na mesa, comecei a fazer os móveis de concreto. Teve uma coisa que era característica dessa arquitetura que eu fazia nesse tempo. Também foi reciclado. Oi? Piso nessa mesma foto. Pedra? Aqui é pedra, isso não é reciclado. Aqui reciclado foi só a coluna. Aí, com o tempo... Eu fiz um desenho e no desenho eu botei uma margarida em cima. E a gente acabou fazendo a margarida. Com o meu mestre de obra fez lá com o negócio de fusca e a gente fez com tabuinhas e tal, e ficou e ela virava com o vento. Né? E ficou muito famosa, como a Casa da Margarida.
E aí Tem que era de tomar um... cuidado com o que você desenha, né? Porque vai que constrói também. Aí então o que aconteceu? O meu primo começou a dar festinhas lá e a casa da Margarida ficou popular. Mas as mães não deixavam mais ir porque a Margarida era uma moça fácil. Só tinha festa com vagolina. Então a casa da Margarida ficou meio mal falada. Depois passou o estigma. Mas então aí o quê? Daí eu fiz a bola em cima, passei um tempo tentando vendê-la no Brasil. Ah, você tentou? Era isso que tentei, foi atrás tentei. de investidor? Eu não cheguei a falar com gente grande, mas falava com alguém, eu via se alguém... Depois o que eu fiz muito errado foi o seguinte, que isso aí em cima é uma... Eu comecei a fazer, puxa, tem que fazer uma bola porque eu não consigo entender como é que é, porque planta é igual a corte, é igual a elevar. Então, é uma encrenca para entender uma bola. Eu vou fazer uma... E fazia com latinha tinha um queijo bola, que eu fazia maquetinha deles, né? Eu tenho que fazer uma grande e tal. Eu vou fazer num sítio aí de alguém que vai me... Tem lá que vai... E, puta, mas se eu vou fazer esse negócio num sítio, vai me encher, eu não vou lá todo dia, vai e volta. Aí eu falei, putz, eu vou fazer em cima de casa, vamos botar uma argola aqui, fecha com lona, umas taubas aí, e depois joga fora. Vai ser mais barato do que ir lá no sítio fazer. E comecei a fazer, passou 3 anos sem ninguém falar nada. Teve o boato que era para propaganda, então era do outro departamento, o outro falou, bom, é construção, é outro departamento. E no bar da esquina tinha a lenda que eu era meio psyche, que estava me comunicando com a mulher que tinha morrido. Não sei de onde saiu a história. Mas eu era o doutor, meu apelido sempre foi o doutor. Eu nunca fui doutor, faço questão de não cheguei a terminar o mestrado. E faço questão que não me chame de doutor. Mas eu tinha esse nome. Doutor, então era um médico maluco que tinha como ficar com a esposa. E aí o quê? Aí então, aqui embaixo, então o que tinha aí nesse momento? Eu morava aqui, aí mudamos para a bola, e aqui ficou só meu escritório. E aqui embaixo essa passagem pública, dia e noite. Aqui tinha a loja de relógio, aqui tinha isso aconteceu ao longo de muitos anos, mas inicialmente o que foi? Antes era uma pracinha, só que as crianças brincavam, eu fiz maquetes, né? Era uma pracinha da minha casa que era uma passagem pública. Daí alguém falou, vamos fazer uma lojinha de perfume, meu amigo. Tá bom, então faz nesse cantinho aqui, porque está meio ocioso aqui. Tá. E aí tinha a casa do Zé, que era aqui embaixo também. Então o térreo era ocupado por uma escada e uma casa do caseiro. E aí o que acontece? Você ficou assim durante 15 anos. Só para dizer, a próxima etapa foi essas pessoas que se instalaram aqui embaixo. Uma foi vendendo para outra, isso virou um negocinho de muito sucesso. Tive um tempo que era divertidíssimo, porque eu tinha o escritório aqui e ficava olhando aqui para baixo, o movimento, assim, quando tinha alguma coisa interessante, descia. Para mim era muito confortável, era quicheria. E funcionava sábado, enfim, era muito divertido. Já como passagem pública. Mas aí isso aqui começou a vender para o outro, fazer comércio, vender ponto e tal, e eu sem saber de nada, cobrava um aluguelzinho, merreca, aqui tinha um café, aqui tinha... Aí o que aconteceu? Começou a dar problema e para tirar o pessoal daqui foi um tempasso também. Teve um aqui que foi muito... O Celcinho, foi muito cafajeste comigo, o Celcinho, a minha vingança é falar mal de você. O Celcinho tinha uma loja de relógios aqui, vinha tudo quanto era muito bem frequentado, de relógios antigos e tal. E levou um ano para eu tirar ele daqui, enfim, o Celcinho só me resta falar mal dele, porque na justiça eu não consegui. Tive que pagar para ele sair. Tudo. Bom, mas daí, só para dizer um exemplo de problema. Teve outro muito mais grave com o restaurante que tinha aqui, o sujeito comprou. Bom, eu falei, não quero saber mais dessa brincadeira. E então eu fiz esse fechamento com vidro, construí lá em cima. Aqui era uma pérgola que descia assim. Então em cima tem um outro andar, e para lá a mesma coisa. Então essas pérgolas saíram. E aí isso foi uma outra etapa importante do volume, né? E assim está até hoje, quer dizer, até hoje. Aí eu comprei esse terreno, fiz aqui uma construção que, olha que absurdo, pela legislação,
você não pode reformar, não podia, agora mudou, não podia reformar sem respeitar as novas regras. E a regra aqui era que tinha que ter recuo de 3 metros de cada lado para você poder fazer uma outra, para poder reformar. Ficavam, o terreno tem 7, 3 de cá, 3 de lá, sobrava 1. Bom, como é que faz? Ah, não pode, então não reforma. Como assim? Com o IPTU que paga nessa faria ali? Bom, enfim, aí eu fiz uma construção, que era o quê? Um galpão de 2 águas. Eu tirei essas telhas e usei as vigas e tal, e fiz uma coisa de tela, que tem 2 andares, que é o que está aí. E uma cobertura, e nessa cobertura eu botei um plástico transparente e tem água, então é um laguinho que tem lá em cima. Então essa é uma outra etapa, que é o que tem hoje, hoje em dia tem o quê? Um escritório meu e do meu irmão de contabilidades e propriedades e tal. Aqui mora a minha senhora. Eu moro na Bola e aqui tem esse galpão onde tem ainda 2 salas que um é massagista, que é também parente, usa uma sala. Enfim, hoje está mais tranquilo aqui, Mas eu estou querendo alugar esse espaço aí para alguma coisa de arte, para ter alguma atividade. Uhum. É um espaço grande ali, né? Muito grande, muito valioso, né? Custa caro para bom. Na Faria Lima. Ah. E como é que foi a pesquisa técnica para você chegar na argamassa armada aqui da Bola? Conta um pouco dessa... Porque a Bola é uma estrutura de aço. Isso. Então, isso aí, eu pensei de fazer os tubos, e aí tinha... Nesse tempo tinha aqui como é que era? Não, foi antes. A ideia era fazer esses tubos que eu comprei tudo em demolição em ferro velho, fui juntando embaixo, e aí chamei uma caldeiraria, quer dizer, alguém me aconselhou, quem faria essa coisa de dobrar tubo seria a caldeiraria. E aí em Mauá, alguém, enfim, fez essa estrutura e montou aí em cima e deixou aí. Aí eu falei, bom, agora eu vou fechar com lona. Comecei a procurar que tipo de lona, e comecei a comprar tábua para fazer os pisos. E aí comecei assim, fiz todas as tábuas de demolição, fazer os pisos e tal, e na hora de fazer o invólucro externo, eu conheci um cara que fazia barco de cimento, de ferro-cimento, que não pegou, mas antes do fiberglass, parecia que ia ser uma grande coisa, porque era... O Nerv foi ele que inventou a argamassa armada, né? Então ele estava fazendo um barco lá em Santo Amaro, o Charles Holmquist, é um sueco, o pai dele que era um funcionário da Ford, um desses suecos que fazem barcos e tal, estava lá no galpão com esse negócio. Ele não tinha o que fazer, veio aqui e falou, eu faço com você. E aí ele pegou na mão, e começou a colocar os ferros para fazer argamassa, e comecei a ser servente dele aí de pedreiro. E assim foi que nasceu a argamassa armada aqui, no caso. Não chamava argamassa armada, chamava ferro-cimento. Ferro-cimento. A argamassa armada já é... Porque a argamassa armada é para barco, então tem... Aliás, o ferro-cimento. O ferro-cimento é para... Então são 8... A gente começou aqui, essa foto aqui do fundo, é como ele fazia o barco. Quando chegou aqui, a gente falou, não, mas é um absurdo de tanto ferro que tinha, tanta tela, não precisa. Daí para frente a gente foi diminuindo a quantidade de ferro e de tela. E como é que é a fundação? Como é que é o apoio disso aqui? Essa é uma história interessante. Aqui já está em montagem, tá vendo? Eles estão montando... Não dá para ver não, mas enfim, esse aqui é uma base, está chegando aqui, ó. Tá. Uma base que junta porque são 2... Essa aqui, né? Isso, essa aí. Tem uma foto aqui, vocês viram? Embaixo. Mas daí puxa, isso aqui, enfim, fazia a ligação entre uma coisa e outra. Então era o quê? Só apoiado no eixo central. E assim foi. Só botamos cabos de aço de cada lado e no eixo central armou essa coisa toda. Vê se tem fotografia mais para frente. Tem dela em obra, não, né? Não. Bom, e aí você subia lá em cima e aquilo balançava tudo. Era uma gaiola. Se fosse como do Buckminster Fuller, já não balançaria, mas isso aqui era uma geleia, né?
Então, essa foto aqui. Então, tem ela aqui no meio. E como ela balançava muito, era divertido. Daí a gente começou a fechar com cimento e foi indo até um pedaço grande, mas daí ela balançava muito, porque começou a ficar pesada. Quando você fazia assim, começou a dar medo, né? Porque ela era ancorada aqui no meio e a gente botou um cabo de aço de cada lado ali. Um outro cabo para segurar esse balanço. Aí ficou mais ou menos estável. A gente começou a botar ferro-cimento, os pisos também. Vamos indo, falei, puta, esse troço vai dar bode algum dia. E como é que fazia para saber? Eu olhava aqui se tinha alguma trinca aqui no... Aí, uma certa hora, a trinca começou a aumentar, falei, bom, vamos parar de... E aí tinha uma obra da Sabesp aí do lado, que tinham sobrado uns tubos de ferro bonitos. E estava lá há muito tempo, falei, bom, a gente passei lá de noite, peguei os 2 tubos e a gente botou aqui do lado, segurando esse balanço. E assim está até hoje. Os tubos da Sabesp. De ferro. Você vê que além de ecologista, já era ladrãozinho. E daí, porque assim, a Bola é uma casa muito personalizada, né? Acho que tanto aqui, como você fez com um protótipo de uma possível reprodução em série dela, essa que você reproduziria também seria nesses parâmetros. Não, hoje em dia não. Naquele tempo, o meu sonho era fazer, imaginava que você fizesse como fazer mais barato, você faz um grande molde, injeta material lá dentro, preenche tudo, que tenha tudo já feito. A base do sofá, a cama, a privada, a caixa da geladeira, tudo o máximo que já... Nessa, você daria uma injeção de material isolante com fiberglass, por exemplo, se bem que já na fiberglass naquele tempo já era uma coisa meio esquisita, mas seria um conceito desse. Você escolhia o modelo e a gente fazia assim. Esse que eu fiz aqui foi para um casal burguês com sala de jantar fechada, cozinha fechada, 3 suítes. Tem 4 banheiros lá dentro. Tem a lavabo social, porque eu falei, mesmo que seja muito pequeno, é uma maquete 8:10. Na cabeça tinha que ter 10. Mas como o terreno aqui cabia só 8, é o que tem. Uhum. E eu nunca esperei que fosse morar lá. Eu comecei aquilo para fazer, jogar fora no meio do caminho e falou, mas e se? E se fizesse a banheira funcionar? Se fizesse o chuveiro funcionar? E se fizesse uma geladeira? E assim foi. Eu passei 5, 6 anos só pensando nisso aí, fazendo. E aí, quando ficou pronto, aliás, do meio para o fim, começou a dar para ver que ia dar para morar, que ia ser... mas que ia dar para morar. E aí a gente se mudou com criança, 2 crianças e uma moça que morava também lá. Então, era um casal, 2 filhos e uma funcionária, que chamava empregada naquele tempo. Bom, essa família se desfez. Então, essa família ali que morava lá não precisou ficar mais tanto tempo de cobaia e saiu para a vida normal. E eu fiquei de cobaia e estou até hoje. Morei um tempo nessa outra também. Mas gosto cada vez mais, porque cada vez eu preciso de menos coisa, precisa-se de menos coisa, né? Absurdo que a gente... Naquele tempo eu botava uma roupa de manhã e outra roupa à noite. Botava tudo para lavar. Era uma coisa assim, para quê? Porque saiu na rua, está sujo, eu trocava tudo. Hoje em dia essa aqui já está no 3º dia, vai ter que ir até quinta-feira. Voltei a ser hippie. Não, na verdade nunca deixou, né? Nunca deixei. Na verdade, nunca... Não, teve um tempo que quando eu morei lá na outra coisa tá lá, cheguei até Mercedinha e tal. Pequenos, mas tive Mercedes, tive Audi, essas coisas todas. Mesmo depois tive uma recaída de conforto. Arrumei essa mulher belíssima, elegantérrima, me deu abriu um pouco as portas para esse universo do luxo, que é claro que eu já conhecia e tudo, mas, enfim, é uma coisa que eu sempre quis, mas tenho vergonha de ser luxuoso. Sempre quis dar bobagem. Eu acho, me faz um pouco de mal o luxo, me faz mal o excesso de luxo. E depois da Bola, como é que ficou sua carreira de... Então, depois da Bola, paramos aí, tentou vender, tentei. Falei com esse, com aquilo, aí isso deve ser muito legal, mas deve ser ótimo lá no Japão, porque lá falta espaço, e faz todo sentido no Japão. Puxa, é mesmo. Aí eu tinha que
teve um tempo que eu já estava morando na Bola de alguns anos, sozinho, com meus filhos, às vezes sim, às vezes não. E pensei em passar um tempo fora, em 87. Aí eu pensei, onde é que eu vou morar? Ou nos Estados Unidos ou na Europa, em alguma cidade, para pensar essa coisa da bola. No Japão não dá, porque não sei como. Então, fui para a Itália, fiquei em Milão, aluguei uma casa de um amigo, fiquei lá durante 1 ano e meio. Só fazendo a bola, fazendo desenho, levando os filhos para a escola, os 2 filhos foram comigo. E eu passei 1 ano e tanto lá, só pensando nisso. E tentei, mostrei até para o Renzo Piano, consegui uma entrevista depois de muito esforço. Fui lá no escritório dele em Gênova, mostrei para ele no fim de tarde. Aí eu peguei o trem de volta, absolutamente frustrado, mas toquei em frente. Mas o que ele falou? Literalmente. Resumo. Foi um dia de grande frustração. Quantos você tinha na época? Aí já tinha 47, 67, 42, 45. E nesse tempo eu conheci um maluco chamado Andreas Pavel, que mora numa dessas casas do Lefebvre, aqui, e do Sérgio Ferro. Sérgio Ferro e Lefebvre. E esse sujeito, supostamente não, ele inventou um negócio chamado Stereo Belt. Ele era louco por música e queria sair com a caixa de som. Imagina que é, quanto tempo, né? Aí ele inventou um negócio que botava na cintura e botava o fone de ouvido e saía na rua com... Então aquilo foi uma invenção revolucionária. Um Walkman gigante. Ele inventou o Walkman. Ele, literalmente, ele tem esse... Se botar não no Wikipedia, mas no Google, provavelmente você vai achar o homem que inventou o Walkman e tal. Ele era filho já de pai alemão que tinha uma fábrica de forno, coisa de forno, então ele tinha um conhecimento técnico, além de... E conheci esse cara em Milão, que era brasileiro. E ele morava lá em Milão, ficou meu grande amigo. E acabei indo para o Japão com um grande acesso a tudo, porque ele tinha conexões, e, enfim, fui recebido pelo Ministério da Indústria e Comércio, falei com a Mitsubishi, falei com isso. E a resposta genérica era um pouco assim, muito interessante, mas deve ser muito bom para o Brasil, porque lá sobra muito espaço. Então me deram a resposta oposta. Né? No Brasil sobra espaço, então isso pode ser... Porque, de uma certa forma, você perde espaço porque você está separando uma casa da outra, que foi o grande... Eu interrompi essa frase também. Um grande... coragem de fazer as bolas foi pensá-las nelas juntas. Que o que acontecia? Fazia um espaço vazio no meio. E em vez de fazer um copan explodido, quer dizer, a bola seria o copan explodido, nesse sentido, que seria um monte de edifícios muito compridos, mas que cada um era um apartamento particular. Era, enfim, uma casa não geminada, um apartamento não geminado. Você poderia ter luz de todo lado, vento, né? E a cidade não ficava bloqueada com paredão, ficaria tudo transparente, então você podia passar por cima de rua e tal. Ainda um dia, eu acho que faz sentido ainda, sabe? Faz sentido, porque o espaço dentro de uma bola de 10 metros, principalmente, sobra espaço, sabe? Para o que a gente precisa. Porque hoje em dia, o que acontece? Você chega em casa, faz uma comidinha, deita, vai no sofá, enfim, não precisa uma casa ter mais do que... Então, uma bola é imensa, né? Mesmo que você tenha filhos, dá para... Então, eu acredito que isso possa um dia... imagino hoje, se eu tivesse que fazer, tá bom, ganhou o prêmio aí, vai consultar, eu faria o quê? Uma bola toda de PET, recheio de PET, com... que você pudesse encher de água. As paredes você pode encher de água ou tirar da água, com tubos e tal. Então, um dia, essa estrutura toda, que hoje em dia você me perguntou como faria, hoje em dia eu faria tudo montado, painéis mutantes, né? Ou não, depende, os 2 métodos são válidos, mas eu acho que faz mais sentido você poder... né? Porque o sonho seria que quando você não quer mais aquela, você troca por outra, em vez de mudar por dentro, você troca por outra. Tem um guincho lá, bota uma outra bolinha lá.
Então, se pensasse fazer hoje nesse sentido do plástico, das paredes, faria paredes que você esvazia a água dela, então ela fica levíssima. E aí passa aí o zeppelin com os ganchos e pega para levar. A bola seria mais leve quando houver a casa, que você pode ir para a praia sem sair de casa, digamos, para a montanha, você vai com a sua casinha. Se houver isso um dia, como dizia o Flávio de Carvalho, em 1929, as casas um dia vão flutuar, eu sempre achei completamente maluco. Hoje eu não acho. Não é maluco. É uma coisa. Só você pensar em entrar no avião e daqui ao aeroporto, entrar no avião, se você pudesse ter essa coisa, custaria uma fortuna, certamente. Mas o Mr. Tesla deve pensar em coisas desse tipo, né? Toda história em quadrinho pensa na casa voadora, né? Mas se tiver, a bola vai ganhar. Como o peso não dá para fazer mais leve. Né? E o peso vai ser um dado essencial. Você falou no começo que, enfim, da sua herança familiar, dessa origem nobre. Nobre não. Não, é... Muito ao contrário. Ao contrário. A origem trabalhadora, mais fazendeiro, não sei o que, com muito dinheiro. É. E você nunca pensou em você mesmo construir um prédio, bola, incorporar? Bom, eu cheguei a pensar, quando eu fui lá na Mitsubishi... Investia, não só construir a casa dos pais, mas fazer Pensei, fazer um prédio. É. Não, eu pensei em fazer, quando eu fui lá na Mitsubishi, falei com o engenheiro, chegamos a trocar o projeto de um protótipo plástico, enfim, a Mitsubishi pensar num produto. E aí eu pensaria mas custaria naquele tempo $500 mil. Eu falei, assim também não dá. Também não dá para fazer um protótipo, para fazer... aquilo também não é protótipo, porque aquela outra casa dos meus pais, com uma rampa interna, perdeu todo o espaço, depois tinha apoio de lavanderia no fundo e de quarto de serviço no fundo, então não valia para ser um módulo autossuficiente como esse aqui. Esse aqui tem lavanderia dentro, é um absurdo hoje em dia, ela é até grande demais para os padrões. Mas você perguntou se eu pensei em fazer um prédio de bola eu mesmo? Não tive essa coragem toda. E para falar a verdade, bola é muito encrencado mesmo, sabe? Mesmo que esse ganho tenha... É uma coisa que eu acho que pode ser muito bonita pelo prédio. Você imaginar todas as esferas, aquela igual do Escher, perfeitas, espelho. E cada um, você toca ali naquela parede, ela vira uma tela, ou aquilo tudo está pegando energia solar, você vai fazer aquilo virar uma bola de vidro transparente ou fechada. Enfim, se tiver um produto desse, que vai custar caríssimo, é o tal negócio. Bola vai custar menos do que a outra, né? Mas é encrencado demais. Hoje em dia não tem uma planta que valesse a pena fazer uma só. A não ser essa planta que é muito bem resolvida. Para um casal e 2 filhos, embora não dá para comparar no tamanho, mas é bem resolvida a movimentação. Você falou naquele programa do Arte 1, né? Acho. É do Arte 1, né? Você passou ontem. É do Sesc TV, né? Que era com o Marcum, né? Que fazia E acho que no final do programa você fala que seus colegas arquitetos podem ficar irritados porque você fala que a arquitetura é uma coisa supérflua, né? Queria que você falasse um pouco disso. Se você ainda acredita nisso, se realmente acha... a arquitetura vem ter a coisa da arte, né, misturada, senão é engenharia só, certo? Então, se a arte é supérflua, digamos que a arte perante a fome é supérflua, né? Mas então, nessa ideia, eu adoro hoje em dia o espaço, gosto da própria bola, eu gosto muito lá de dentro. Então, e acho que isso faz uma diferença, quer dizer, você gostar de voltar para casa. Agora, é interessante que tem gente que ouve música e gosta de música, tem gente que vê arquitetura, tem gente que entra aqui e não percebe que está dentro de uma bola, na outra, principalmente. Me lembro de uma professora, minhas crianças tinham uma professora de alguma coisa, ela foi combinar comigo, entrou, desceu na sala, subiu a rampa, não falou nada, como se tivesse entrado. E isso não existe, né? Aqui qualquer cara que vem consertar alguma coisa, legal, doutor, o que é isso aqui e tal, né? O cara nota, né? Tem gente que não nota. Isso para dizer, se a arquitetura é supérflua, como a arte pode ser supérflua, nesse sentido, sim. Você sabe quanto pesa a bola? Não. Acho que até já soube, mas não sei. Não, porque é engraçado, né? Não, porque tem até um filme, né, que vocês já assistiram, um documentário, que é Quanto Pesa o Seu Edifício
Mr. Foster. É a pergunta que o Buckminster Fuller fez para o Norman Foster quando ele era estudante. E daí, a partir dessa pergunta, ele ficou super falando, pô, eu estou construindo uma coisa que não tenho absoluta ideia... De quanto pesa, né? Da minha responsabilidade com o ambiental, não sei, que tem tudo a ver também, né? Norman Foster, esse cara é um dos grandes, né, da história da arquitetura. Esse aqui acho que é... Vocês têm alguma pergunta? Acho que não tem muita, não. Talvez, eu acredito que sim, mas acho pode ser meio Yang não, como chama? Como chama? Não Yang, essa coisa de... As pessoas que vêm na casa e falam que é para cá ou para lá. Feng Shui. Feng Shui, é uma coisa que, não sei. Não, termicamente ela é péssima, né? Você pensar, porque não tem cabelo, é careca, né? Solzão aqui. Mas como sempre eu pensei em prédio, tem sempre um em cima, e um em cima. E daí no fim teria uma grande avenida parque, um grande minhocão, um grande highline lá em cima, vai. Então, nesse sentido, mas essa daqui, por exemplo, falta um chapéu. Eu tenho uma maquete aqui em cima, quando vocês subirem, vão ver. Uma maquete que ela tem um chapéuzinho. E eu tenho um projeto de fazer uma bola em cima dessa. Claro que eu sei que não vou fazer nunca, mas eu não tinha que fazer, eu fiz o projeto inteiro. Tem onde apoia, onde está o elevador. Tá no site lá, né? Tá, né? Tá no site. Depois vocês podem entrar e ver, tem um projeto da... É uma estruturinha leve, assim, né? Tem uns arcos que se apoiam aqui, ali. É quatro apoios que vai indo e chega em cima uma esfera, mas essa esfera tem uma capotinha que sombreia, né? Precisa, né? Aqui mesmo... Mas uma grande surpresa, não é surpresa, mas que remete até à primeira casa, é que como a quantidade de luz, como o excesso de luz é mais fácil do que a falta de luz nesses... Você vê que a gente está sempre com cortina fechada. E aqui na bola mesmo eu comecei fazendo tudo aberto, em cima eu fui fechando. Eu vejo que no cotidiano fica um pouco só de janela aberta. E foi o grande argumento dessa primeira casa de praia que eu fiz do Guarujá, que era casa com poucas aberturas, né? Que ao contrário da casa que eles aceitaram, com grandes vidros. O excesso de... Enfim, a quantidade de luz. Porém, aqui na casa onde está a minha mulher, eu tive que abrir um outro buraco no teto, que ali falta luz, enfim. Essa coisa da dosagem de luz na arquitetura é tão importante, tamanho de janela. Aqui na coisa da bola foi muito interessante, porque primeiro eu fechei tudo de concreto, o máximo cada quartinho tinha um buraquinho desse tamanho como janela. Já que estava fazendo, era mais fácil abrir do que fechar depois. Então toda aquela coisa em cima, ao contrário, bastante aberto e uns quartos fechados com janelinhas pequenas. Depois deu para pegar a dose certa, aí cheguei nesse buraquinho, eu abri muito, aí o quarto ficou minúsculo, aí chegou para metade, o quarto chegou no tamanho certo. E em cima, ao contrário, como era muito aberto, eu fechei bastante. E hoje em dia fica muito fechado com cortina, enfim, essa coisa da dosagem de luz é muito importante. E tamanho de janela, né? Nessa aqui é tudo desenhado. Quer dizer, o conceito era esse, você compra uma bola já como você compra um automóvel, ele já vem quase pronto, né? Já vem tudo... Ou não, porque uma bola é tão grande que dá para se cortar os excessos, fazer ela virar um cubo, cortar as tampas, tirar as calotas, é um cubo muito grande ainda. Então dá para botar móveis convencionais também. Isso sim, com certeza. Aliás, no mês passado, eu já teve muito filme, mais fotografia e tal, filme comercial e tal. Teve um muito interessante da Mutarelli, Cristina Mutarelli, que fez com a Regina Casé, que não era ninguém ainda, era depois no tempo que eu fiquei sabendo, ali era o motel do filme. Mas a semana passada, o mês passado, 6 meses atrás, eu recebi o telefonema, a moça queria saber se estava alugando para uma filmagem e tal. Eu falei, olha, não está, é residência, não está mais. Não, mas é uma coisa muito importante. Mas quem é importante? É a Anitta. Eu falei, quem é a Anitta? Eu nunca tinha ouvido falar. Não, mas hoje eu já sei, até gosto do ritmo. Mas rolou? Não, agora não. Chega.
Bom, tudo tem preço. Né? Agora, aqui também já alugou várias vezes. Né? A bola como aluguel, não, mas foi teve muito filme. Vocês viram isso o melhor é o de uma jornalista inglesa que escorrega e... Tem um YouTube. Ah, a gente viu. Viu, né? Ela é ótima, divertida. É muito estranho, né? Ela é... Tem um vídeo, né, veio uma jornalista, vocês não viram? Aonde que era que saiu? Tem no YouTube, se você puser Eduardo tá Longo, Casa Bola, acho que a chamada é uma loirinha, chama Extreme Homes, é da House and Garden TV. Mas é o melhor que tem, né? Mas é bem antigo já. Ela cai do... ela entra na rede, placa, e morre de rir. É muito bom. Né? Depois ela desce o escorregador também. Muito divertido. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. Tinha assim, até a primeira casa de praia aqui, ela ganhou porque ela tinha essa forma toda, mas era rústica, o acabamento não custava nada, entendeu? Em vez nas casas normais, uma peça de banheiro, uma torneira, sei lá, um acabamento mais caro um pouco, custava uma fortuna, né? E aqui não, era tudo material simples mesmo. Mas essa foi de ter muitas posses, assim? As coisas, não, acho que eu sempre fui meio para essa tendência a não ter posses. Tinha um tempo que um outro primo me convenceu que o negócio não era gastar menos, o negócio era ganhar mais, não era gastar menos. Então eu falei, quem sabe, tal, mas não me dei bem, não. Não tenho prazer nessa coisa do... Já brinquei, né? Andei em barco grande, já... Mas não, muito pessoal. Tem um irmão que é o contrário, tudo grande, né? Tudo gosta. Não é de educação, acho que é doença mesmo. É doença não, inato, digo. Às vezes eu acho que é desse. Você sabe o que eu faço? Todo dia, a minha máquina de lavar é no mesmo nível do quarto. Então, o Zé ele fazia carrinho de milho, ele tinha uma panela desse tamanho. Eu falei, puxa, se tivesse uma panela para guardar, no tempo da crise da água, né? Uma panela para guardar a água da máquina de lavar, a gente... E aí foi assim, então, uma panela grande, máquina de lavar, enche até a boca, e é incrível quanta água que se gasta numa lavada de roupa. É incrível, é incrível. Aí eu pego aquilo e vou para o meu quarto, onde tem o vaso, e todo dia. Então, quando eu aperto aquela descarga, eu sinto que eu estou fazendo uma coisa muito errada, porque em vez de ir lá buscar lá no... Então, isso eu acho que é um pouco doença. Porque já vou me sentindo culpado de fazer isso também. Né? Se o mundo fosse que nem eu, não tinha mais indústria, né? Porque não consome nada. Eu sou bem pouco consumista. Quer dizer, para o meu padrão, é claro. Né? Mas eu não tenho coragem de pagar classe executiva. Poderia pagar classe executiva, né? Eu viajo pouquíssimo, já estou com uma certa idade, podia, mas eu não tenho coragem de pagar 3 vezes mais, embora possa não me fazer falta, mas é indecente, né? Fora que é antiecológico, você está distribuindo menos poluição por passageiro. Né? Mais. Veio da engenharia, no fundo, porque, quer dizer, o gancho foi a engenharia, vai custar menos para fazer uma coisa mais leve possível. Eu achava que a arquitetura, por causa dos metabolistas até, que eu não conhecia, vinha conhecendo no caminho, né? Conhecer a história, né? Era coisa de fazer mais leve, porque eu achava que, na verdade, eu acho que para aquele prédio ali hoje construindo, e achava um absurdo aquela coisa do carrinho subir e levar tijolo. Naquele tempo a construção era bem mais antiquada. Então foi a coisa de pensar numa coisa que fizesse na fábrica e levasse para o canteiro já pronto, já para a obra já pronto, e só plugasse cada bolinha numa estrutura que já estivesse pronta. Então, quer dizer, foi um sonho mais técnico. Mas quando apareceu, sabe como é que apareceu? Eu fui numa ilha aqui no Guarujá, na Ilha Bela. Entre a Ilha Bela e o continente, entre São Sebastião, tem uma ilha chamada Ilha dos Gatos, que é de um malandro da República, hoje em dia Gilberto, não sei o quê. E naquele tempo era do dono de Iase, e ele me convidou para ir lá. Falou, eu quero que eu tenha essa ilha, mas eu quero fazer um passeio em volta dela, onde tinha vários chalés.
que eu posso hospedar meus amigos e tal. E a ilha é uma piramba, assim, né? E eu fui lá, vi, tá? Quando eu voltei para onde eu estava, de noite eu fiquei pensando e comecei a pensar na árvore, né? Porque, como na pirambeira, pensei na árvore, e na árvore e a bola, sabe? A coisa da copa da árvore. Do fundo foi a ideia de botar um pino só. Ponto. Mas ao mesmo tempo eu estava fazendo um prédio aqui em São Paulo, onde eu comecei a desenhar e pensar em arquitetura leve por causa desse prédio. Era o seguinte, era um terreno pequeno, mas que tinha uma saída pela Rua do Fundo. Então a garagem entrava pela Rua do Fundo, então à frente cabia o projeto bastante bacana e tal. E aí no meio do caminho o cara de trás não vendeu. Já estava com planta aprovada e tal, era uma coisa bem... um retângulo, mas dentro, todo elaborado e tal. Aí não coube mais nada daquilo. Tinha que fazer coluna e fazer entrada de garagem, saída de garagem. E eu comecei a pensar nessa coisa de leve, e o apartamento que chegasse no chão só com poucas colunas. E aí comecei a pensar no apartamento como uma gaveta. Essa coisa do leve foi arredondando as bordas e tal. E daí, nessa dia da ilha, eu falei, tá, o prédio e tal. Foi todo a bola ou o prédio, né? Não foi por causa da ilha. O negócio da ilha até nem foi para frente, mas eu me senti iluminado. Eu achei. Era só... Não, eu achava que aquilo ia ser um sucesso enorme, porque ia chegar numa coisa muito agradável. Mas um grande erro foi ter, quer dizer, quando isso aqui ficou pronto, ficou conhecido como experiência de casa popular. É tudo que não é, né? Então, habitação social, não era nada disso. Por mais que eu tentasse explicar, era uma coisa de... Enfim, não ficava... E aí, ao entrar aqui dentro, ela é metade do que era do sonho. Metade. Então, ela é muito pequena. Então, não dá para uma pessoa, sabe, uma família normal, pensar aquilo como aceitável. Entendeu? Agora, se ela tivesse 1 metro a mais de cada lado, ela teria o dobro do volume. É muito interessante, sabe? Interessante mesmo. 1 metro a mais no raio dobra o volume. Ela tem 8 metros de... Essa tem 8, a de 10 é o dobro. Não foi anterior, eu vi... Uma coisa que me impressionou muito é a comparação que um amigo, um colega chamado Zé Carlos Priester, oi Zé, tudo bom? E que me inspirou muito nessa forma aqui. Ele fez a comparação do Corbusier, do navio, acho que tem uma conversa dessa, que o Corbusier comparava o transatlântico com o prédio, dizendo como o prédio é idiota, né? Como o navio é um navio de passageiros, né? Então essa comparação, acho que me acendeu coisa na cabeça, a coisa do peso, né? A quantidade de gente que tem num navio e a quantidade de gente que tem num prédio, né? Por mais populoso que tenha. E o jeito de fazer e tal. Eu continuei muito tempo estudando, enfim, ter ideias muito claras sobre isso, né? E quem sabe um dia chega alguém lá de Dubai e... Uma boa, né? Uma boa. Uma boa. Um hotel disso aí seria super sucesso. Todo vidro espelhado por fora, que desaparece. É bonito. Bonito mesmo. Você pode ir para Dubai oferecer. Mas essa coisa de esfera como... Mas tem tanta. É uma mais feia que a outra. Mas tem um monte. Não, você fala isso no vídeo também. É. Que esteticamente... Dá uma olhada, dá uma horrível. googlada em Sphere House. É uma quantidade imensa. Está no computador. Tem uma que é em cima de um barco atravessando o Tâmisa, acho que em 1800 e tanto, já era uma bola mesmo pré-fabricada, que era uma casa. Tem um monte. Bom, o Niemeyer naquele museu lá de Brasília, né, no último que ele fez, tem uma rampa que sai por fora, que é uma oca, que é uma esfera que está emergindo, né? Eu acho horrível Não acho essa curva. tem a parte de baixo também? Não, tem, mas não é... Não é redondo. Não é né? redondo. Mas é abóbada ainda. É, mas a oca é mais... As linhas da oca, na minha opinião, são mais elegantes, assim, né? Tá de Brasília, sim. eu acho que são... Assumir a bola de vez, né? Bom, o que a gente podia fazer? Eu só queria pedir o seguinte, quando a gente estiver dentro da bola,
A parte de quarto tem tapete ali, para não entrar, tá? Só a parte de dormitórios, só dar uma olhada, já dá suficiente, não precisa entrar, porque, enfim. E que mais? Bom, então, aqui tem isso aqui então é assim, tem aqui um escritório, aqui tem uma oficina da minha mulher que faz coisas de joia, aqui tem a casa dela, ali tem o meu escritório lá em cima, ali tem outro escritorinho, o que mais que tem? E depois tem esse prédio aqui que é separado. E o teto desse prédio é um jardim, que é bem interessante. Então vamos fazer o seguinte, a gente sobe por aqui e se encontra aqui numa pracinha aqui em cima, e daí a gente continua.